Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Vou estar aqui com vocês para trabalharmos com o componente curricular de língua portuguesa. Este ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. A crônica é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana urbana. Existe a crônica jornalística, são produzidas para os meios de comunicação e leva o leitor a pensar sobre um determinado assunto. Existe a crônica histórica, que conta, narra fatos de acontecimentos históricos. Também a crônica humorística é voltada para o humor e usa desse mecanismo para entreter o público e também fazer críticas. Então nós vimos aí a revisão da aula passada, que nós conhecemos um pouco sobre a crônica e os tipos de crônicas que existem. Vimos que ele é um texto narrativo, certo? E ele é escrito principalmente para jornais e revistas, certinho? Na aula de hoje, nós vamos conhecer uma crônica. Nós vamos conhecer e analisar essa crônica quanto aos elementos da narrativa, onde acontece, o que foi narrado, o que contou aquela crônica, certinho? Nós vamos conhecer a crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Acompanhe comigo, por favor. Crônica, pneu furado, Luiz Fernando Veríssimo. O carro estava encostado no meio-fio, com o pneu furado. De pé, ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Tão bonita que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar, eu trocarei o pneu." "Você tem um macaco?" perguntou o homem. "Não," respondeu a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem. "Você tem estepe?" "Não," disse a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem. E pôs-se a trabalhar trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus, que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu do carro para mim? Muito obrigado. Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar." Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. Gostaram do texto? Esse texto ele narra um acontecimento do dia a dia. O autor é Luiz Fernando Veríssimo. O nome dessa crônica é Pneu Furado. Como nós vimos, em um determinado lugar, determinado local, tinha uma moça em pé ao lado de um carro com o pneu furado. Aproxima-se um homem e oferece ajuda, diz que vai ajudá-la a trocar esse pneu, certinho? Ele faz todo o trabalho. De repente, aproxima-se o ônibus, a moça entra no ônibus e vai embora. O moço que trocou o pneu fica espantado, de boca aberta, não entendendo o que estava acontecendo. Mas, de repente, chega o dono do carro e agradece pelo serviço que ele prestou, que ele trocou o pneu. Então, como nós vimos, ele narra um acontecimento do cotidiano. O que foi narrado? Um carro estacionado com o pneu furado. Pode acontecer com qualquer pessoa, não é verdade? É algo inusitado. E ali o homem se pôs a ajudar. Não foi isso? Então, relata algo do dia a dia, um acontecimento comum, ok? Vamos fazer agora uma análise sobre o texto? Acompanhe comigo. Segundo o texto, quais são os objetos necessários para a troca do pneu? O que seria necessário para trocar o pneu? Um macaco, não é verdade? E o estepe, para fazer a troca. Então, o material necessário é o instrumento, que é aquele elevador de carro, o macaco, e o estepe, que é para trocar o pneu, tirar o pneu furado e colocar um novo, certinho? Por que a moça não tinha esses instrumentos? Pense aí, por que ela não tinha um macaco e não tinha um estepe? Porque o carro não era
dela, não é verdade? Ela estava ali esperando o ônibus para poder embarcar. Então ela não tinha esses instrumentos porque aquele carro não pertencia a ela, certo? Quando o dono do carro chega, qual a explicação do homem por ter trocado o pneu? Depois que ele chegou e perguntou e agradeceu, o rapaz que trocou o pneu, qual foi a explicação que ele deu? Que ele não conseguia ver um pneu furado. Era como se fosse algo sem controle, né? Um impulso dele. Será que isso foi verdade? Será que foi desse jeito mesmo que aconteceu? Ou ele confundiu? Será que ele não ficou confuso? Ele quis ajudar a moça? Talvez ele percebeu que a moça não conseguiria trocar, né? Se aproximou, falou, nossa, ela não vai conseguir, vou ajudar. Então, não por questão de compulsividade, mas sim ele teve a intenção de ajudar a moça, não é isso? Qual é o fato do cotidiano narrado nessa crônica? Qual foi o fato ocorrido? Um pneu furado de um carro. Uma moça ali em pé, né? Um carro com um pneu furado e a pessoa oferece ajuda. Normal do nosso cotidiano, não é verdade? Você achou a crônica engraçada? Sim, não, mais ou menos? É um pouco engraçada, né? Ele tem um pouco de humor, porque o rapaz estava lá se esforçando para ajudar aquela moça e, na verdade, ela não estava precisando de ajuda, né? Então, tem um pouco de humor, sim, nessa crônica. A crônica, o pneu furado, é classificada em qual tipo? Será que ela é jornalística? Fatos narrativos de um acontecimento histórico? Ou se ela era humorística? Mais humorística, não é verdade? É mais para entreter o leitor, né? Trazer humor para o leitor. Muito bem, então vamos observar. A crônica é um gênero textual narrativo, sabendo que uma narrativa é um texto em que narra ou conta uma história relatado em uma sequência de acontecimentos, que são as ações, vividas pelos personagens da história num determinado tempo e espaço. Isso a gente já sabe, não é verdade? São os elementos de uma narrativa. Apresenta os personagens, que ocorrem essas ações, desenvolve essas ações durante os acontecimentos. Agora vamos analisar a crônica de acordo com os elementos de uma narrativa. Existe um narrador? Sim, tem um narrador. Ele é um narrador observador. Ele não é um narrador que faz parte da história, que está presente na história. Existem personagens? Sim, a moça que estava lá em pé, o homem que ofereceu ajuda e o dono do carro. Então, apresenta-se, né, os personagens da narrativa. E o espaço? Tem um espaço onde acontece? Tem sim, né, no espaço urbano, na rua, próximo a um ponto de ônibus. Teve um conflito? Teve? Qual era o problema? Qual foi o problema? O pneu furado, né? A moça precisava, no caso, a moça que o homem pensou, precisava trocar o pneu. Então o conflito ali era a troca do pneu e aquele homem se dispôs a ajudar. E o desfecho? Teve um desfecho? Sim, né? O desfecho ali no momento em que ele resolve o problema, ele troca o pneu e chega o dono e agradece. Então ali nós temos o desfecho da crônica, finalização da crônica, quando ele faz o serviço, quando ele finaliza aquele procedimento e o dono chega e agradece, né? E ele explica que ele não consegue deixar sem fazer, não é verdade? Então ali nós temos o conflito, é quando também o moço está trocando o pneu, né? E ele percebe que a moça vai embora. Então ali nós temos o conflito, um ponto ápice da história, que ele percebe que, uai, por que ela foi embora? O carro não é dela? Não é isso? E o desfecho depois que tudo se resolve, depois que ele trocou o pneu, que chegou o dono. Certo? Tudo bem? Até aqui, belezinha? Ótimo. Vamos continuar analisando um pouquinho mais esta crônica. Para indicar a fala exata de alguém em um texto, é possível utilizar aspas ou travessão. Esse tipo de fala é chamado de discurso direto. Observe um trecho da crônica lida. Pode deixar, eu trocarei o pneu. Outro trecho. Você tem um macaco? Perguntou o homem. Então nós temos aí, nós vimos que o discurso direto
que é aquele discurso em que a pessoa, o personagem fala, né? Ele é mostrado ao leitor em forma de aspas ou travessão, porque ali é uma fala de alguém, está mostrando a fala do personagem. E esse é o discurso direto da narrativa. E nós temos aí 2 exemplos. No primeiro foi utilizado as aspas. Pode deixar, eu trocarei o pneu. Utilizou as aspas para mostrar que essa fala é um discurso direto, é de outra pessoa. E no segundo, você tem um macaco? Perguntou o homem. Usou travessão para mostrar também o discurso direto, que é a fala do personagem. Certo? Tudo bem? Continuando agora, e o discurso indireto? Que momento que ele apresenta? Acompanhe. Quando o personagem, o narrador, conta o que alguém disse, usando as suas próprias palavras, temos o que chamamos de discurso indireto. Então, olha que interessante. Quando eu vou contar algo que alguém já disse, usando as minhas próprias palavras, é que apresenta o discurso indireto. No discurso indireto, não são empregados travessões ou aspas para indicar as falas. Observe o trecho da crônica. O carro estava encostado no meio-fio, com o pneu furado, de pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Nós vimos que nesse trecho ele não apresenta aspas, não apresenta travessão, porque não é a fala de alguém, não é a fala do personagem. É a fala do narrador, ele está contando com as suas próprias palavras, ele está usando as suas próprias palavras para contar o que viu, o que aconteceu. Então, aí nós temos um discurso indireto. Certinho? Compreendido? Então, hoje nós conhecemos uma crônica, o pneu furado, vimos os elementos de uma narrativa dentro dessa crônica, observamos o discurso direto e indireto dentro da crônica, vimos que o discurso direto é aquela fala do personagem. É quando eu escrevo a fala de alguém sem trocar o que ela disse, sem trocar nenhuma palavra, sem fazer nenhuma intervenção. E para isso eu utilizo aspas ou travessão, para indicar a fala daquela personagem, daquela pessoa. Já no discurso indireto, é a minha fala, sou eu falando. Então, não há necessidade de colocar nem travessão e nem aspas. Eu posso até recontar o que alguém me disse, mas eu vou contar com as minhas palavras, por isso é o discurso indireto. Não tem a necessidade de colocar travessão, de colocar aspas. Certo? Vimos que o texto ele é contado um fato do cotidiano, né? O carro com pneu furado e uma pessoa oferece ajuda. Tudo bem? Compreendido? Conseguiram entender? Observaram? Gostaram da crônica? Essa crônica, como nós vimos, ela é uma crônica humorística, né? Ela traz um pouco de humor para entreter o leitor, não é verdade? Vimos também o discurso direto e indireto. Perceberam a diferença? Ficou claro agora? Que bom! Então vamos fazer uma conclusão da nossa aula, que já estamos quase chegando ao final. Acompanhe comigo. A crônica é um gênero textual narrativo que apresenta como tema acontecimentos do cotidiano. Tem uma linguagem clara e objetiva, uma narração curta, com poucos personagens. Conhecemos uma crônica hoje, uma crônica humorística de Luiz Fernando Veríssimo e fizemos uma análise dessa crônica. Certinho? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Hoje nós estudamos um pouco sobre crônica, conhecemos uma crônica humorística. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Viram que ele é um texto curto, não é verdade? Que conta acontecimentos do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e compreendido a nossa aula de hoje. Não esqueça, todo o nosso material está disponível lá na plataforma Palmas Homeschool. Vá lá, acesse, pesquise um pouco mais, estude todo o material, realize todas as atividades, leiam os textos informativos que vão te auxiliar a entender melhor os conteúdos e resolver as atividades. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.